falando que, na verdade, eu deveria gerir a minha administração pública, enquanto prefeito, se assim fosse, como se o Manuel administra a padaria ali da esquina. Mas o fato é que nós não podemos esquecer que existe uma diferença sutil, uma diferença peculiar neste processo. Enquanto o seu Manuel tem que investir, tem que gastar, tem que comprar o trigo, água, açúcar, energia, o salário do padeiro para fazer o pão, colocar esse pão no mercado, esse mercado absorver, gostar do pãozinho quentinho. Uma hora dessa da manhã falar sobre pãozinho quentinho é uma maravilha, não é verdade? Mas aí o mercado vai dar resposta, vai dar o feedback dizendo que eu quero comprar esse pão e vai dar ao seu Manuel a contrapartida, o valor da venda. Portanto, seu Manuel vai gastar para receber. Já no caso da a administração, por a sua potestade, pelo seu poder dever, ela vai arrecadar antes para poder gastar. Essa é a diferença fundamental. E aí, justamente, é o que está centrado a questão da execução orçamentária e financeira. Porque eu vou arrecadar os tributos previstos onde? Na lei orçamentária anual, durante o exercício, para que efetivamente eu possa, ao longo deste mesmo exercício financeiro, no caso nosso brasileiro de um ano, possa executá-lo de acordo com o que determina a Constituição, a Lei 4.320, a LRF, entre outros normativos, e mais ainda as próprias normas de controle interno que a administração deve implantar. E, em relação à execução orçamentária e financeira, o importante é fazer a seguinte pergunta: o que controlar? O que controlar da receita, o que controlar da despesa? E aí, senhoras e senhores, eu os convido, meus companheiros, e quando eu utilizo essa expressão companheiro, não é porque a palavra companheiro voltou a ficar na moda na Bahia ou no Brasil, muito pelo contrário, é porque eu gosto muito desta palavra companheiro, pela sua origem, companere, do grego companere, que significa aquele que compartilha, aquele que divide o pão. E neste momento, o que nós vamos fazer agora com os senhores é compartilhar um pouco deste pouco conhecimento que temos nesta área e esperando ansiosamente pelas questões para poder também aprender com aquilo que vocês estão a nos indagar, porque o processo de educação se resume nessa troca de experiências. E, em relação à receita, veja que a LRF, senhoras e senhores, já traz, mesmo na sua concepção, requisitos essenciais que devem ser observados, porque a prefeitura do seu município deve efetivamente instituir, prever e arrecadar tributos. E o papel do auditor, do controlador nessa questão da instituição, da previsão e da efetiva arrecadação. Aí a LRF apresenta alguns requisitos, porque antigamente o orçamento público no Brasil, principalmente no âmbito dos municípios de pequeno porte, nós somos quase 5.600 municípios, eles eram centrados basicamente em uma modesta atualização, via de regra, com base nos indicadores inflacionários das gestões passadas. E claro que nós que temos um pouco aí mais dos 40, que convivemos com esse flagelo que é a inflação, sabemos o quanto esse imposto inflacionário era cruel para a administração pública e para a administração privada. Daí porque os orçamentos públicos até então eram considerados basicamente uma peça de ficção. Todavia, com o advento do Decreto Federal 2829, da Portaria 42 do Governo Federal e também com a LRF, hoje o orçamento passa a efetivamente a recuperar o papel que nunca deveria ter perdido, que é o papel de, digamos assim, de instrumento de planejamento. No que se refere à previsão, o auditor deve verificar se o gestor observou uma metodologia de cálculo, se esse cálculo está com a sua memória registrada, quais foram as premissas utilizadas para chegar a essa previsão, quais são as suas normas técnicas e legais, a variação do índice de preço, o crescimento econômico, qual é a conjuntura do país. Não adianta eu estabelecer um orçamento com a previsão de crescimento quando efetivamente a economia do país, se fosse o caso, estiver em recessão. Então, no momento da previsão da receita, o auditor deve ter cuidado em observar se esses parâmetros normativos, que mais uma vez eu peço a projeção na tela, foram observados, porque qualquer fator relevante que venha impactar essa receita precisa ser observada pelo gestor municipal e mais ainda pelo controlador ou pelo auditor interno. No que se refere à arrecadação da receita, a pergunta que poderia ser feita é justamente como saber se tudo que deveria ter ingressado nos cofres públicos se efetivamente ingressou. Eu coloco aquela figura ali meramente ilustrativa para chamar a atenção dos senhores que a receita não pode ser um saco sem fundo. A previsão, já que eu tenho que satisfazer diversos interesses sociais, eu preciso estimar uma receita de forma
super avaliada para que chegar ao consenso. Não, eu não posso fazer isso. Mas o que é que eu posso, como é que eu posso, auditor, eu, controlador, você que está aí em chique-chique, acompanhar esse processo de arrecadação? E é justamente este é o tema que a gente vai discutir nesses breves minutos que vai encerrar nossa primeira participação. Pois bem, a Receita Municipal, nós vamos ter aqui um tópico específico sobre isso, ela pode ser classificada de várias formas, categoria econômica, em função ao poder de tributar, etc. Mas vamos centrar em duas receitas que eu reputo que são principais para o município. Nós temos a transferência da União, a transferência do Estado e a própria receita própria que eu vou centrar aqui no IPTU. Então, para que a gente possa detalhar essa nossa teleaula de hoje, eu vou concentrar o meu esforço no ICMS, né? Até porque eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado, fica até mais fácil falar sobre esse assunto, e em relação ao IPTU. Bem, em relação ao ICMS, o controle da participação dos municípios é feito basicamente no sentido de que verificar se as determinações legais foram observadas por quem de direito, e no caso da Bahia, por uma exigência constitucional, pelo Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado. Porque o índice de participação dos municípios, o IPM, de cada município é calculado pelo Tribunal de Contas, que anualmente apresenta uma resolução dizendo qual é a participação de cada município. Daí porque eu preciso verificar, enquanto auditor, enquanto controlador, se o gestor público municipal está acompanhando isso, ou seja, porque esse IPM ele é calculado com base nas informações prestadas pelos comerciantes, pelas empresas que estão localizadas em cada município. Daí porque esse acompanhamento pode ser feito pelo auditor no sentido de verificar se a administração pública municipal está envidando esforços para acompanhar esta gestão. No que se refere ao IPTU, simples. Veja, qual é a base, senhoras e senhores, do pagamento, da arrecadação do IPTU? É o cadastro dos contribuintes, o cadastro dos imóveis do município. E aí o auditor deve verificar se a área competente, se os sistemas de controle desta área que vai acompanhar o cadastramento desses contribuintes está agindo de acordo com a regra municipal. Porque o auditor, o controlador, vai trabalhar sempre com critério. E qual critério? É aquele que vai ser estabelecido